Você sabia que Dedé, zagueiro do Cruzeiro, foi oferecido ao Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto como o Corinthians reagiu a essa possibilidade. Também preciso te falar sobre um zagueiro que pertence ao Timão e pode jogar no Cruzeiro por empréstimo em 2020. Vou te falar ainda sobre Miguel Ángel Ramírez, técnico do Del Valle, que poderia estar trabalhando ou no Vasco ou no Atlético Mineiro. E para fechar, a minha opinião sobre a notícia de que Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vendeu sua empresa de petróleo e vai se dedicar única e exclusivamente ao Flamengo. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol e mais especificamente sobre seu time do coração. Uma das opções mais legais do OneFootball é a seleção do time que você torce, porque a partir do momento em que você seleciona, você começa a receber notificações durante todo o dia das principais notícias envolvendo o seu time. Para baixar o OneFootball é bem fácil, é só pegar na descrição desse vídeo o link, você vai baixar para qualquer celular e não vai gastar nenhum real para tê-lo à disposição. Quero começar o vídeo falando sobre Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol de 35 anos de idade, que comanda o Del Valle na partida dessa quarta-feira, a final da Recopa contra o Flamengo, partida de volta no Maracanã. Nos 90 minutos da ida lá no Equador, o Del Valle chegou a ser, em alguns momentos, melhor do que o Flamengo, mas no final das contas houve um empate em 2-2. O Flamengo, é bem verdade, foi bem prejudicado pela arbitragem. Mas por que eu tô querendo falar sobre o Miguel Ángel Ramírez? Porque bem antes de fazer sucesso e enfrentar de igual para igual o Flamengo, o Ramírez já havia feito bons trabalhos na temporada passada pelo Del Valle. Foi ele, por exemplo, o responsável por emplacar um 2-0 sem dó nem piedade do Corinthians na Arena Itaquera. O Del Valle depois acabou eliminando o Corinthians na partida de volta, mesmo sem vencer no Equador. E a notícia importante, o que eu queria dividir com vocês hoje, é de que o Ramírez poderia estar trabalhando num clube brasileiro. Entre dezembro e janeiro, ele deu procuração para um grande empresário brasileiro para que arranjasse um clube para ele. E esse empresário concentrou as conversas no Atlético Mineiro e no Vasco da Gama, os dois que haviam mudado de treinador. Eles tinham demitido seus técnicos e ainda não haviam contratado ninguém. Mas tanto o Vasco quanto o Atlético Mineiro preferiram outras opções. O Vasco decidiu contratar o Abel Braga para gastar R$450 mil por mês. Certamente o salário do Ramírez no Vasco seria bem inferior a isso. Já o Galo fechou com o Dudamel, técnico que pertencia à seleção venezuelana, para ganhar algo na casa dos R$300 mil por mês. Por que o Ramírez seria muito melhor opção, na minha opinião, do que esses dois treinadores? Porque é um dos caras que mais faz seu time jogar de forma tática. Ver o Del Valle em campo é a prova da organização, de um time que sabe o que faz com a bola e sem a bola. E tem outro ponto importante que ajudaria demais, tanto o Vasco quanto o Atlético. O Ramírez adora trabalhar com categorias de base. É essa sua formação desde os tempos em que ele era auxiliar lá na Espanha. E no Del Valle ele utiliza demais as categorias de base. Tanto o Vasco quanto o Galo enfatizam, priorizam as categorias de base e até por não terem tanta grana para fazer altíssimos investimentos, vão precisar de jogadores revelados nas fileiras inferiores. Já que falei sobre o Del Valle, quero repercutir sobre o outro lado, o do Flamengo nessa final da Recopa Sul-Americana, para repercutir uma notícia publicada pelo PVC em seu blog, de que o Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, acaba de vender sua petroleira chamada Ouro Preto, que ele tinha mais ou menos 10 anos, e ele decidiu vendê-la para se dedicar única e exclusivamente à presidência do Flamengo. Quero emitir a minha opinião a respeito dessa história. O primeiro ponto é que soa estranho para mim alguém dirigir, alguém presidir um clube do tamanho do Flamengo com 40 milhões de torcedores e ainda assim ter uma outra empresa para tocar. Então a surpresa para mim foi saber que durante todo o primeiro ano de gestão, o Rodolfo Landim teve de conciliar a sua empresa particular com o Flamengo. A partir de agora, livre dessa empresa que já foi vendida em 100%, ele vai dedicar todo o tempo à presidência do Flamengo. Imagino eu uma ótima notícia pro torcedor rubro-negro, levando em consideração que tem uma série de aspectos, pequenos problemas que precisam ser resolvidos pela atual administração. O problema mais grave, esse sim extremamente pesado, relacionado às famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Além disso, tem a questão política, que anda bastante efervescente, certamente diante da presença mais ativa do Rodolfo Landim, alguns aliados políticos dele, como o BAP, não vão dar as cartas como acontecia na temporada passada. Então dá para imaginar até que o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, é o homem que comanda as decisões grandes relacionadas ao departamento de futebol, vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar a partir do momento em que o Landim vai se dedicar 100% ao Flamengo.
Antes dessa dedicação em 100%, ele ainda vai para a Espanha para conhecer um pouquinho melhor, tanto o Real Madrid quanto o Barcelona. A ideia é aprender com o que os caras fazem por lá e também ensinar um pouquinho, até porque a gestão do Flamengo nos últimos anos tem sido muito bacana, apesar do incêndio no Ninho do Urubu. Você deve estar se perguntando sobre essa possibilidade de o Dedé, zagueiro do Cruzeiro, virar reforço do Corinthians. Mas antes de chegar nessa história, preciso te contar que as conversas entre Cruzeiro e Corinthians começaram do sentido inverso. Do Cruzeiro procurando o Corinthians para buscar informações a respeito de Marlon, zagueiro de 27 anos, que pertence ao Corinthians e ainda nem foi utilizado nessa temporada. Não anda com muito moral junto ao Thiago Nunes, o novo técnico do Corinthians, e está disponível no mercado. O grande problema é que o Cruzeiro tem pouca capacidade financeira para investimentos nesse ano, então o Cruzeiro tenta convencer o Corinthians já há alguns dias a emprestar o Marlon de graça até dezembro, ajudando com parte dos salários. Até porque o teto salarial hoje no Cruzeiro é de R$150 mil por mês e o Marlon, por mais incrível que possa parecer, recebe mais do que esses 150 mil com a camisa do Corinthians. Jogador que na temporada passada disputou apenas 13 partidas, chegou a ser emprestado para o Bahia e tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2021. Ou seja, tem contrato longo ainda com o Corinthians, ainda que seja emprestado, ainda volta para cumprir um último ano de contrato. E foi em meio aos contatos envolvendo Marlon, Cruzeiro e Corinthians que surgiu a possibilidade de o Dedé virar reforço do Corinthians. É importante dizer que não foi o Corinthians quem buscou informações sobre o Dedé, e sim o contrário. De um representante do zagueiro do Cruzeiro que entrou em contato com um conhecido dele dentro do Corinthians para sugerir a possibilidade de o Dedé ser contratado, afinal de contas, ele não ficará no Cruzeiro. Por que ele não fica no Cruzeiro? Apesar de ter contrato longo com o Cruzeiro, o contrato só termina em dezembro de 2021, o Dedé não aceitou a redução salarial. Ele ganha algo na casa dos R$700 mil por mês e no Cruzeiro o teto será de 150 mil. Houve uma reunião no início de fevereiro, a diretoria do Cruzeiro mostrou que não teria capacidade para continuar bancando seu salário e sugeriu que ele buscasse outros clubes. Ainda não há um acordo em relação ao que o Cruzeiro deve ao Dedé, mas enquanto isso não se resolve, o Dedé inclusive está liberado para treinar em sua cidade natal, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E depois de descobrir que o Dedé foi oferecido ao Corinthians, procurei um dirigente importante dentro do departamento de futebol alvinegro para saber como o Corinthians via essa possibilidade. E, a julgar pelo que ele me falou, acho que a chance é bem pequena de contratação. E aí essa pessoa, esse dirigente do Corinthians, mostrou que anda um pouco ressentido com o Dedé. Ao que parece, em algum momento, ou o Dedé ou seus representantes deram uma esnobada no Corinthians, porque esse dirigente respondeu sobre a possibilidade de o Dedé ser contratado da seguinte maneira: manda o empresário dele procurar alguma coisa no Vasco ou no Fluminense, ou talvez ainda no Botafogo ou no Santos. É só ele escolher. Aqui o Corinthians é um time pequeno pro Dedé e ele só joga em time grande. Foi dessa maneira que esse dirigente corintiano explicou ou respondeu sobre a possibilidade da contratação do zagueiro. Então, por mais que o Dedé deseje jogar no Corinthians, a primeira impressão é de que os dirigentes andam ressabiados, não andam muito satisfeitos com essa possibilidade não. Sobre o Thiago Nunes, como é que o Thiago encararia a contratação do Dedé? Ouvi de um membro da comissão técnica que o Thiago não morre de amores pelo Dedé. Pelo contrário, a ideia é dar moral para o Pedro Henrique, que na visão do Thiago pode sim formar uma boa dupla de zaga com o Gil. E diante dessa porta praticamente fechada no Corinthians, vão sobrar poucas alternativas para o Dedé. O Vasco não tem a capacidade financeira de chegar perto desses 700 mil por mês. O Dedé já havia sido oferecido no fim do ano passado para o Flamengo, mas não causou grande empolgação, tanto que o Flamengo contratou dois zagueiros, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, e nem abriu negociações para contratar o Dedé. Então o Dedé, que já foi jogador de seleção brasileira, já foi tido como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, segue em busca de um clube para trabalhar. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deem o like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se que aparece durante todo o vídeo. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, dúvida, crítica. E quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau, tchau!